Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu agradeço muito o convite do pastor, da escola, por estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco sobre o Pentateuco, assunto sobre o qual eu tenho estudado e me colocado, não só por causa do gosto, mas também por causa da responsabilidade na exposição, não só em sala de aula, mas também pastoreando a igreja. Atualmente, esse ano eu tenho exposto o livro de Gênesis, e isso tem me feito ir mais ainda a fundo no texto bíblico. E o nosso objetivo aqui ao longo dessa semana não são pregações. Então aqui e ali nós iremos abrir o texto bíblico e ler o texto bíblico, mas o nosso objetivo nessas aulas, que serão 10 momentos, dois em cada noite, é investigar um pouquinho sobre o contexto por detrás do Antigo Testamento, especialmente da Torá. O que é que está por trás da revelação, da história, do contexto religioso, o contexto autoral, o contexto geográfico, o contexto filosófico, o contexto político, o contexto histórico e outros contextos que tanto influenciam a análise, a interpretação e, consequentemente, a pregação do Pentateuco. Então, quando nós falamos de Pentateuco, nós falamos dos 5 primeiros livros da Bíblia. E há pessoas que desconsideram o valor e a importância desses livros. No entanto, a importância desses 5 livros está em que, dependendo da maneira como você os analisa e os interpreta, a interpretação deles altera a interpretação de todo o restante da Bíblia. Porque não apenas o Novo Testamento, nos evangelhos, na história de Atos, nas epístolas pastorais, nas epístolas paulinas, nas outras literaturas que estão no Novo Testamento, mas também a literatura profética, a literatura sapiencial, Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cantares, como também as literaturas históricas no Antigo Testamento, profetas maiores ou menores, como hoje nós as chamamos. Todos esses livros dependem fundamentalmente do Pentateuco. E especialmente do livro de Gênesis, que é o fundamento dos demais livros que estão ali no livro de Pentateuco. Então, o meu objetivo com os irmãos nessa semana, e irmãs, é isso que vocês estão vendo aqui: observar aspectos contextuais, os aspectos autorais, estruturais, linguísticos e literários que possibilitem uma abrangência na análise do Antigo Testamento e, consequentemente, na sua exposição pública. No nosso caso aqui, então, a exposição pública da Bíblia Sagrada, a pregação, o ensino, mas não somente a exposição pública. Para você que não prega como um pastor, mas você faz discipulado, você aconselha pessoas, você dá aula para pessoas, para crianças, para jovens, para adultos, eventualmente você prega em algum lugar, você cuida de uma congregação. Todas estas coisas servem e servirão para todos nós em todos os contextos nos quais nós estivermos expondo o Pentateuco, seja qual for o trecho dele. Eu quero aqui colocar alguns dos livros que eu usei para preparar esse material. Não são todos aqui. Com o passar dos dias do curso, eu falarei de outros livros aos irmãos. Esse é um dos livros muito especiais que eu reputo como importantíssimo você ter na sua biblioteca. Foi publicado pela editora Ragnus, o autor Carlos Oswaldo Pinto. Ele foi meu professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, foi quem me incentivou muito no aprendizado do hebraico e também do grego, e, enfim, da teologia bíblica em si, um homem de Deus que foi chamado à presença do Senhor em outubro do ano retrasado, dia 15 de outubro do ano retrasado. E ele publicou esse material do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, e eu gostaria de recomendá-lo aos irmãos, ok? Ele procura analisar com uma maneira bastante minuciosa um esboço daquilo que seria cada livro do Antigo Testamento e do Novo também. Mas não é um esboço desses que nós temos nas Bíblias de estudo ou mesmo nas introduções ao Antigo Testamento. É um esboço literalmente minucioso de tudo aquilo que se apresenta num determinado livro. Se você quer ter um panorama desse livro, para depois então poder mergulhar um pouco mais fundo, para nadar na história, no contexto e na vida daquela época, daquele tempo, esse é um livro interessante para você conhecer.
Esse que foi publicado pela Shed Publicações, do Raymond Brown, Entendendo o Antigo Testamento, é um de tantos livros que Brown tem escrito sobre o Antigo Testamento. Ele é um especialista na área, e esse é um livro bem pequenininho, bem fininho, e o objetivo dele é dar um esboço também pequenininho, a mensagem de cada livro e uma aplicação, livro por livro. Então, se você quer uma coisa mais concisa, mais resumida, mais mastigada, dependendo do problema, você vai expor Obadias, ou você quer dar um estudo sobre Levítico, porque ninguém entende nada e todo mundo quer pular quando está lendo a Bíblia, e você quer mostrar o valor do Levítico para os irmãos lá da igreja, para os adolescentes, para as adolescentes, elas precisam ler Levítico, embora elas não vão entender nada daqueles animais sendo decapitados e todas aquelas coisas que aparecem lá. Esse livro tenta resumir um pouquinho, assim como eu tentarei também ao longo dessa semana, a importância, o valor e a mensagem deste livro, como de todos os demais do Antigo Testamento. Um outro livro muito importante é esse, possui 3 autores, não é? William Lasor, David Hilbert e o Frederick Bush. Introdução ao Antigo Testamento, foi publicado pelas edições Vida Nova e é um dos melhores livros nessa área. O único ponto que eu tenho com esse livro é que lá na introdução eles não fecham com uma posição mais conservadora na interpretação, especialmente na interpretação autoral do Pentateuco, abrindo as portas para a compreensão e a aceitação de que existe uma hipótese documentária por detrás da autoria do Pentateuco. Logo, o Pentateuco não seria de Moisés, o Pentateuco não seria mosaico, mas seria, e aí entra a piadinha dos liberais, um mosaico, no sentido de ser um mosaico, sabe, uma coxa de retalhos, onde vários autores e comunidades formaram. Eles apresentam isso. Eu não acredito que eles fechem com isso. O livro é muito bom, eu não estou dizendo aqui para você não ter. O livro é excelente, especialmente na exposição introdutória a cada livro do Antigo Testamento, mas esse ponto eu quero destacar, porque se você comprar e ler lá, você vai falar, puxa, o pastor Wilson recomendou esse livro e os caras aqui falam de uma maneira totalmente desrespeitosa com relação à autoria de Moisés do Pentateuco. Daqui a pouquinho eu vou falar por que é tão importante a gente acreditar na autoria mosaica daquele trecho da palavra. E esse livro, que é um dos livros que eu mais tenho usado e que eu acho um dos melhores, pelo menos traduzido em língua portuguesa, dos traduzidos esse é o melhor, não é? Tem outros melhores em língua inglesa, do Raymond Diller e Tremper Longman III, que recentemente abandonou algumas coisas que ele acreditava enquanto ele escreveu esse livro. Então esse livro é excelente, é top, é muito bom nesse quesito introdução ao Antigo Testamento, especialmente a análise do Pentateuco. Recentemente, se você pesquisar um pouco sobre o Tremper Longman III, você vai ver alguns vídeos dele, no qual ele coloca um pouco de dúvida sobre a inspiração da Bíblia, sobre a autoria de Moisés no Pentateuco, e talvez você poderia olhar para esse vídeo, ou aquele, não sei se alguém aqui alguma vez já assistiu esse vídeo, no qual ele questiona a autoria de Moisés e a inspiração sagrada, e poderia dizer, mas ele é uma autoridade, pode ser que ele esteja certo, o que me garante que ele está errado? Ao longo desse curso eu vou dizer para você como a gente pode ter garantia absoluta que ele está errado, a menos que Jesus Cristo saiba um pouco menos que ele e seja um pouco mais desinformado do que ele. A gente vai conversar mais sobre isso lá para frente. Então, vamos começar pelo contexto do Pentateuco. Esse material ele está aqui e ali com algumas coisas que eu uso em outros seminários também, porque são materiais intercambiáveis, né? Que eu uso em igrejas e outros seminários, e também naquele seminário de São José onde eu dou aula, o seminário Martin Butzer. Eu quero tratar com vocês então aqui alguns contextos. Por exemplo, o contexto religioso, o contexto apologético e o contexto autoral. E eu quero começar tratando do contexto religioso babilônico. Para tratar do Antigo Testamento, focando agora no Pentateuco, pensa no Antigo Testamento. Toda a história do Antigo Testamento se fundamenta na Torá. A Torá é um outro nome que se dá para o Pentateuco. Torá em hebraico significa lei ou conjunto de leis. Na verdade, Torá significa ensinamento, instrução. Mas acabou sendo usada essa palavra que significa instrução como conjunto de leis também, e muita gente hoje quando fala de Torá já imagina lei, mas Torá literalmente significa instrução. E todo o restante do Antigo Testamento está fundamentado na Torá, e é por isso que
todos os reis e profetas e outros que falaram, sacerdotes, profetas e outros, né? E escreveram, quando eles citam textos anteriores aos deles, eles mencionam sempre Moisés ou a Torá. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, quando ele menciona o Antigo Testamento, ele constantemente menciona Moisés e os profetas, ou a Torá, ou a lei. Quando diz lei, a palavra que está por trás disso é justamente Torá. E o que é a Torá? São esses 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco. 5 rolos, Pentesteucos, não é? 5 conjuntos de rolos que formam uma só mensagem. Mensagem que tem por objetivo instruir o povo no fundamento daquilo que Deus quer que eles creiam. As demais coisas virão e vieram e estão já na revelação. Mas antes que viessem, Deus quis estabelecer um fundamento sobre o qual tudo mais pudesse ser construído. E ali foi colocado a Torá, ali foi colocado o Pentateuco. Agora, antes de entrar nessa mensagem, nós precisamos entender o mundo dentro do qual essa mensagem foi colocada. Como é que era o mundo naquela época? O que as pessoas viviam e no que as pessoas criam? É importante que a gente lembre que o Pentateuco ele foi escrito e foi, acima de tudo, dado ao povo israelita no período pós-escravidão egípcia, pós-cativeiro egípcio, pós 400 e poucos anos, nos quais os israelitas, depois da morte de José, acabaram ficando escravos ali daquela nação, não é? No Egito, quando veio um outro faraó que não conhecia José. E eu vou explicar um pouquinho lá na frente o porquê e como é que é possível um faraó não conhecer José, que foi o responsável pela sobrevivência de todo mundo no mundo na época, pelo menos no mundo ali conhecido. Como é que era possível um homem surgir na época e logo após José morrer e não conhecê-lo? Eu vou explicar isso mais para frente. Mas aconteceu que quando isso aconteceu, esse novo faraó, esse novo rei, escravizou o povo judeu por várias razões. E depois de 400 anos, Deus levanta Moisés. Moisés vive toda aquela situação com o Senhor de preparo. E aí então, quando chega a hora dele ir de novo ao Egito e colocar diante do faraó todas as exigências, não é? E as ordens que de Deus ele recebeu, e o faraó endurecer pela mão do próprio Deus, a gente sabe também, e depois da última praga, o faraó deixar o povo ir. Quando eles saem dali, muitas coisas maravilhosas acontecem na peregrinação rumo à terra prometida. Mas a coisa mais maravilhosa que acontece, pelo menos do ponto de vista revelacional, é o momento quando Moisés está no Monte Sinai recebendo, num primeiro momento, toda a revelação que depois ele colocaria num livro. E é óbvio que Moisés não se baseou somente naquilo que ele recebeu ali, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Deus não deu ipsis literis tudo o que está no Pentateuco para Moisés sobre o Monte Sinai. Isso é óbvio. O próprio Moisés cita em Êxodo e Deuteronômio outros livros que existiam anteriores. Ele cita um livro em Êxodo, em Deuteronômio ele cita o livro das guerras do Senhor. Que livro é o livro das guerras do Senhor, que é antecedente ao Pentateuco? Ninguém sabe, mas Moisés cita este livro. Então é sabido e é crido pelas próprias palavras de Moisés que haviam outras fontes que ele usou na composição, mas a fonte primária foi Deus. E por trás de tudo isso, o que é o mais importante para nós é a ação inspiradora de Deus por trás desse livro. E então, por volta do ano 1440, 1450 antes de Cristo, ou seja, cerca de 3.500 anos antes da gente, mais ou menos 3.500 anos a gente, é quando esses livros são dados nas campinas de Moabe, no momento anterior à própria morte de Moisés ao povo. E então, sob a proteção de Josué e Calebe, todos aqueles que com eles lideravam espiritualmente a nação, o povo entra com esse material na terra prometida, como uma espécie de fundamento de sua fé, e também de guia apologético. Eu vou explicar isso mais para frente, e nunca como um material científico para saber como é que Deus criou o mundo. Eu vou explicar mais isso lá na frente também. Mas é importante que a gente entenda que aquilo que estava na cabeça do povo e no coração do povo, quando eles receberam o Pentateuco, quando eles receberam Gênesis, por exemplo, era todo aquele contexto religioso no qual eles viviam. Em que eles criam? Qual era a fé dos israelitas? Se você me diz, eles criam no Senhor, em Yahvé, em Yahweh, não é traduzido como Jeová, Yahvé, Javé, Yahvé, enfim.
Sim, mas era só nesse Deus que eles criam? É sabido pela própria leitura do Pentateuco e também dos livros seguintes, Josué, Juízes, etc., que o povo estava muitíssimo apegado a muitas outras idolatrias, a muitos outros deuses. De onde vieram esses deuses? Porque antes de Moisés nós conhecemos toda a história. Antes de Moisés nós temos 400 anos antes o José. José que tinha os seus irmãos, os 12 lá, e provavelmente alguns outros, mas esse pelo menos, não é, ali abençoado. Aí tem o Jacó, não é? O Israel, pai de José, e tem o vô do José, que era o Isaac, tinha o bisa dele, que era o Abraão. Mas Abraão tinha um pai chamado Terá, que tinha um pai e tinha outro pai, que tinha outro pai, que chegava lá atrás na geração, passava por Enoque, chegava a Sete. Todas essas gerações que passam também por Noé, e que passa por Sem, Cã e Jafé, eles viveram toda uma situação. A gente tem a criação de tudo, a gente tem Adão e Eva, nós temos os filhos deles, nós vamos comentar isso mais para frente, quando entrarmos em Gênesis, e depois nós temos algumas gerações que temeram a Deus e outras que não, e estes são divididos entre filhos do Senhor e filhos de Deus e filhos dos homens, fazendo uma clara distinção entre aqueles que temiam, que andavam com Deus, e aqueles que não andavam. E dentre estes que andavam, sobrou um que realmente temia, que era Noé, época na qual todo o mundo não temia o Senhor, e Noé morre. E os seus filhos morrem, depois do dilúvio, depois de já estarem ali repovoando a terra, depois que Cã desceu, Jafé subiu, e Sem ficou ali pelas imediações da Síria, e tudo aquilo que hoje seria o Oriente Próximo e o Oriente Médio. E aí então eles começam a habitar o mundo, os descendentes de Sem, Cã e Jafé, e um se destaca, um bisneto de Noé. Noé tem um filho chamado Cã, que tem um filho chamado Cuxi, que tem um filho chamado Nimrod. E esse homem, ele começa aquilo que é a base principal de toda a religião babilônica. E eu não sei se você já viu algum vídeo, assistiu alguma coisa, já leu alguma coisa. Tem muita coisa errada dita, escrita sobre Nimrod por aí. Muita coisa sem base, muita teoria da conspiração. Enfim, eu não me baseio nessas fontes, eu me baseio naquilo que alguns estudiosos no Pentateuco têm escrito, e também com bases no que os próprios judeus na época pós-exílica criam também. E a nossa fonte são os Talmudes, são esses comentários bíblicos que os judeus de antes de Cristo faziam sobre a sua própria história, sobre o Antigo Testamento, e também os escritos da época da igreja. Quem foi esse homem? Quem foi Nimrod? Nimrod, ele foi o bisneto de Noé. Possivelmente ele foi chamado também de Sargão de Acádia. Essas palavras são de um antigo professor do Dallas Theological Seminary. Ele disse o seguinte: é possível que Sargão de Acádia, se você pesquisar depois no Google ou no Wikipedia, você vai ver muita coisa sobre Sargão de Acádia, vai ter inclusive esse rosto aí, essa estátua aí, sei lá como é que chama isso daí, acerca de quem muitos historiadores antigos afirmam que foi o primeiro rei da Babilônia, possa ser o Nimrod, que significa devemos nos rebelar. Dos versos 8 a 10, muitas pessoas nos tempos antigos tinham mais do que um nome. Deixa eu explicar isso para vocês. Existe uma palavra em hebraico, Nimrid, entenda Nin até o R, N-I-N-R, vocês estão vendo aqui. Aí depois você coloca I-D. Essa expressão significa rebelar-se, ou alguma coisa relacionada com a rebeldia. O Nimrod seria mais ou menos rebelde. E é por isso que muitos comentaristas acreditam que esse Nimrod não chamava Nimrod, porque que mãe aqui daria para o seu filho o nome de rebelde? Alguém aqui daria esse nome para o filho? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Nem no futuro, nem no passado, nem jamais. Mas era muito comum, no passado antigo, dessa época, as pessoas receberem um outro nome dado pela sociedade, ou por si mesmos, ou pelos historiadores futuros, baseado naquilo que elas foram. E a gente tem gente assim na Bíblia também que teve seu nome mudado. Abrão para Abraão, não é? Jacó para Israel, Saulo para Paulo, e assim tantos outros, homens
e mulheres também, como Sarai, Sara, que tiveram os seus nomes mudados por causa de algumas coisas que aconteceram em suas vidas. E pessoas também que tiveram unidas ao seu nome uma espécie de sobrenome que também não lhes fora dado por seus pais, como por exemplo João, o Batista, ou Jesus, o Cristo. Não estava no nome dele o Cristo, como também não estava do seu primo Batista. Mas isso permanece, inclusive, no texto revelado, porque naquele contexto hebraico era muito comum que fosse atribuída à pessoa alguma coisa relacionada à história de sua vida. Se esse homem ficou conhecido como Nimrod, ou seja, como rebelde, provavelmente a mãe dele não deu esse nome para ele, provavelmente a sua vida foi uma vida de rebelião. A Bíblia fala sobre ele? Sim. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 10. Eu gostaria de ler esse trecho da palavra do Senhor com vocês. Gênesis capítulo 10. Em Gênesis 10 nós temos uma breve apresentação sobre a vida de Nimrod e um pouco sobre o que ele fez. Eu quero ler apenas dos versos 1 a 12, nos quais nós lemos assim: São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram, não é? Cuxi, Mitzraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Apenas até aqui, gente. Quando a gente lê essas palavras, especialmente as do verso 8, o qual começou a ser poderoso na terra, a gente precisa parar para pensar o que o Espírito Santo quer dizer para nós por meio disso. Quando acontece o dilúvio, acaba tudo. E aí fica Noé, os filhos dele, e os netos dele, e os bisnetos. Mas quem é que começou a mandar? Quem é que começou a governar? Havia governo? Quem é que foi o primeiro rei depois do dilúvio? Quem é que foi o primeiro a juntar debaixo de si pessoas as quais este rei dominava? Segundo a história, foi o tal do Sargão de Acádia, que foi o fundador de Babel, que foi o fundador de Nínive, que foi o fundador de Reobote-ir, que foi o fundador de Calá, que foi o fundador de Recém, que foi o fundador das maiores e mais terríveis cidades da antiguidade humana, pelo menos a conhecida. E é muito interessante que esse homem e nome que está atrelado à fundação dessas cidades da antiguidade, está atrelado na palavra de Deus a um homem chamado Nimrod. E por que isso é importante? Isso é importante porque Nimrod fundou a cidade de Babel. E nesse contexto, a própria Babilônia, que segundo o verso 10 do texto que lemos, foi o princípio do seu reino. Diz o verso 10, o princípio do seu reino foi Babel, também Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar, e dali ele saiu para a Síria e edificou Nínive. Nínive e Babel, a Babilônia e a Assíria, foram os maiores impérios da antiguidade, excetuando o Império Persa e o Império Grego, que concorreram com estes na antiguidade. E depois o Império Romano, que os sucedeu tempos depois, não é? Então, vamos à história desse homem. Quem foi esse Nimrod? Quem é este homem chamado Nimrod, um dos homens mais poderosos da antiguidade, e que foi o primeiro rei poderoso após o dilúvio? Não apenas com base no texto bíblico, mas também com base nos textos extra-bíblicos, não é? Na escritura da própria história da humanidade. Então, algumas bases. Ele foi filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Ou seja, o Nimrod era bisneto de Noé, segundo a tradição
extra-bíblica, da história geral, e segundo também a própria revelação da palavra do Senhor. E nessa revelação extra-bíblica, nessa revelação que está fora da palavra, onde é que nós encontramos essa tradição? Nos próprios livros da antiguidade relacionados à Babilônia. Livros que estão relacionados à história da religião babilônica. E vocês vão lembrar comigo que a religião babilônica permeou a história de Israel durante toda a sua existência. E o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, disse para João que a Babilônia é a mãe de todas. O quê? As falsas religiões. Ela é a grande meretriz, é a prostituta, e ela é a mãe de todas as grandes religiões. Eu não vou explicar aqui essa passagem escatológica, apocalíptica, mas é interessante que ele faz associação dessa passagem, dessa figura da Babilônia como a mãe de todas as falsas religiões, com essa própria história. Onde é que nasceu a religião babilônica? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é que começou? Teve alguém que inventou? Quando nós estudamos dentro dos livros da própria Babilônia, dos livros da própria tradição da religião babilônica, assim como a gente, quando pesquisa nos livros antigos dos judeus, nos quais eles descreviam sua própria história, o seu conhecimento da história, como Flávio Joséfos, por exemplo, como os Talmudes babilônicos, escritos pelos próprios judeus no período pós-cativeiro babilônico, 400 anos antes de Cristo nascer, eles relatam um pouco sobre a origem da religião babilônica. Eles relatam um pouco sobre o fundamento dessa, que durante toda a história entrou em contato com o povo de Deus e levou o povo de Deus para muito longe do Deus da palavra. Vamos tentar entender um pouquinho disso. Existe um Talmud, um dos livros do grande Talmud babilônico, que é o Erubim 53a, que ele diz o seguinte: e por que ele foi chamado Nimrod? Porque ele incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Aqui os judeus, isso está na enciclopédia de interpretação bíblica esse é um rabino, né? O Menahem Kasher, tem a referência do livro dele aí para você, se você quiser pesquisar depois na internet. Aqui ele faz um joguinho de palavras, Nimrod e Nimrid, não é? Quando a palavra rebelar aparece embaixo, a palavra hebraica é a palavra Nimrid, que tem a ver com o nome dele. Então, isso daqui, meus irmãos, foi escrito séculos antes de Jesus nascer. Isso daqui é uma espécie de argumentação do período do Antigo Testamento, dos próprios judeus, sobre sua própria história, uma análise do seu próprio passado, assim como hoje a gente faz. Assim como você que vai numa livraria e compra um livro sobre a história da igreja, para conhecer como eram os pais da igreja, como era a igreja primitiva, como era o batismo, como era a ceia, como era a disciplina, como era a classe de discipulado dos catecúmenos, como está na Didaquê, livro da Didaquê, não é? Ou quando você quer conhecer um pouco sobre os mártires do cristianismo, e como é que eles morreram, e você vai a Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, para conhecer um pouco sobre como, em todo o Egito, e também na Ásia Menor, e também no mais extremo ocidente do Império Romano, e também na parte mais oriental deste império, os cristãos morreram por causa de sua fé. E praticamente tudo que hoje a gente sabe sobre a morte de todos os apóstolos, todos eles, a gente sabe com base nesses livros históricos. Mas é só a igreja que tem o privilégio de ter escritores ao longo desses 2000 anos que registraram a sua própria história? Não. Os judeus também fizeram isso. E assim como nós não consideramos os livros de história da igreja inspirados por Deus, são apenas para nossa instrução e registro, os judeus também assim faziam. Eles também tinham livros que não eram inspirados por Deus, e eles nem acreditavam nisso, mas eram livros para sua própria instrução e registro da sua própria história. Nós não temos livros sobre a história do Brasil? Livros sobre a história do Ceará? Livros sobre a história de Fortaleza? Existe, você pode procurar que acha. E se você procurar um pouquinho, mas talvez tenha um livro até sobre a história da sua família, que algum historiador, que em algum momento, eu já conhecia alguns aí, mas poucos, não é? As pessoas escrevem esses registros, e eles têm prazer em contar um pouco sobre essa árvore genealógica. Os judeus, muito mais do que ninguém, faziam isso também, e isso fica claro para nós quando a gente vê o grande número de genealogias presentes na Bíblia. Isso daqui é um pouquinho disso, desse registro histórico sobre a sua própria história. Estamos nós, há cerca de 200 anos antes de Cristo, e nós estamos a ler o Pentateuco, lemos Gênesis 10,
texto inspirado pelo Espírito, estamos numa sinagoga, numa das cidades perdidas, lá no meio da Pérsia. E aí então alguém se levanta, um rabino, e nos explica quem foi esse Nimrod. Baseado na cabeça dele? Baseado numa visão que ele teve na noite passada tomando banho? Não. Baseado numa espécie de tradição oral e escrita, que vem de séculos antes do próprio início da escritura, não é? Dos Talmudes do período pós-cativeiro babilônico. E então ele se levanta e diz: olha, esse sobre quem Moisés escreveu, este bisneto de Noé, este que foi grande e poderoso, primeiro rei depois do dilúvio, esse que diz o texto, grande caçador diante do Senhor. Deixa eu explicar isso para você também. A palavra caçador ali, no contexto hebraico, ela não está relacionada, e também relacionada ao contexto do próprio Nimrod, a história registrada sobre ele, não está relacionada a caçador de animais. Quando se fala grande caçador diante do Senhor, precisa entender caçador e diante do. Caçador não é caçador de bicho, é caçador de gente. É caçador de gente. Ele foi o primeiro homem a escravizar pessoas na história. Quando nós temos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a história da escravidão remonta nos seus primórdios a esse tal de Sargão da Acádia, que tem a história muitíssimo parecida com o Nimrod bíblico. Daqui a pouquinho eu chego na religião que ele começou, que é o nosso foco aqui. Estou explicando um pouco sobre quem ele foi. Esse homem, então, Nimrod, ele não apenas foi um grande caçador de homens, mas essa expressão diante do, não é que ele vivia, como diziam os puritanos, corandeu, não é? Diante da face do Senhor Deus. Diante de significa contra esse alguém. É como quando eu digo, vamos tentar agora aplicar o contexto daqui, o Fortaleza e o Ceará, essa é a rivalidade, não é? Não é isso? Quem é o melhor? Ceará, né? É isso? Parece ser um consenso entre o povo de Deus. Há alguém que discorda disso? Sim, existe, né? Nem sei por que eu entrei nesse assunto. Tudo bem. Naquele tempo, então, naquele contexto, a expressão diante de, imagina então, o Ceará está diante do Fortaleza, porque ele ama o Fortaleza? Ou porque ele está diante de uma disputa, diante de uma competição? Essa é a ideia do diante de alguém. Quando o texto bíblico apresenta Nimrod diante do Senhor, é nesse sentido, ele está como que competindo com o Senhor. E isso quem nos diz são os próprios judeus. Bem, um outro judeu muito conhecido, chamado Flávio Josefo, essa é uma imagem dele, de uma estátua dele. Ele foi judeu, mas também foi meio que contratado pelo Império Romano para ser mantido e sustentado pela benfeitoria do império, talvez do próprio imperador, para registrar a história daquele povo chamado de povo judeu. O Flávio Josefo, então, que é mais ou menos contemporâneo de Paulo, Pedro, então ele é um pouquinho mais novo do que Jesus, Paulo, Pedro, etc. Mas ele viveu essa época, ele viveu a época dos apóstolos. Ele estava vivo quando Pedro estava vivo, quando Paulo estava vivo. Quando a cidade de Jerusalém foi destruída, sob as ordens do imperador, do general Tito, no ano 70 depois de Cristo, o Flávio Josefo estava lá. E ele registrou in loco tudo o que aconteceu. E é curiosa a expressão dele, abrindo parênteses aqui, que depois de 7 dias da total destruição e queima do templo, ele escreve num dos seus registros sobre a história do judeu, que se um ser humano chegasse naquela cidade, naquela localidade, algumas semanas após aquela completa destruição, palavras dele, esse mesmo ser humano não seria capaz de dizer e de reconhecer que ali havia existido uma cidade antes. E aí eu me lembro de uma profecia de Jesus que disse que não sobraria pedra sobre pedra naquele lugar. Flávio Josefo registrou isso. Não foi inspirado, mas é um registro histórico. E crido, e crível inclusive até hoje, pela sociedade. Ele escreveu o seguinte, quando falando um pouco sobre a história do seu próprio povo, embora ele não era cristão, não é? Ele disse, pouco a pouco, comentando sobre Nimrod, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes de seu próprio poder. Isso daqui, gente, era o que todo mundo na época dos apóstolos entendiam sobre o Nimrod.
Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra. Lembra que ele era bisneto do Noé? Porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água, e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus. Lembra que ele era uma espécie de líder dos descendentes de Cuxi, que eram descendentes de Cã, e lembra que essa geração estava debaixo de maldição, estavam afastados do Senhor. E ela subiu, a tal da torre, uma espécie de zigurate antigo, com rapidez além de todas as expectativas. Você pode consultar isso no livro Antiguidades Judaicas, do Flávio Josefo, no tomo 1, nessas páginas que aí estão apresentadas. Que torre foi essa? Segundo a tradição, a torre foi a conhecida e falada Torre de Babel. Lembra que Babilônia era o princípio do seu reino e que o capítulo seguinte ao que lemos agora há pouco é o capítulo no qual se trata da Torre de Babel. Lemos o 10. Onde a Bíblia fala sobre a Torre de Babel? Justamente no 11. Se você olhar para a sua Bíblia, o capítulo 11 trata desse assunto. Então, segundo a tradição dos próprios judeus e a tradição dos babilônicos, eu vou até 8 que hora, pastor Cleiton? Ok. Segundo a tradição, então, Nimrod, ele desejava reunir toda a humanidade em torno de si mesmo. E no passado, não somente lá, mas aqui nas Américas também, a gente tem várias construções de zigurates que não eram uma pirâmide, era uma espécie de escadas. Vocês lembram dessas construções antigas? Que aqui nas cordilheiras dos Andes, nos maias, os incas, e até lá no México nós temos essa espécie de zigurates, que são construções antiquíssimas. Talvez até posteriores, mas não tão distantes da construção e desse próprio período aqui. E a intenção dele era que essa torre chegasse até o céu com o argumento de que ninguém mais seria tragado pelo dilúvio de novo. Deus já tinha dito que isso não ia acontecer mais, mas ele não temia o Senhor. E eles se manteriam unidos e conhecidos por gerações. Veja isso em Gênesis 11:4 comigo, por favor. Em Gênesis 11:4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que era a ordem de Deus? Se multiplicar e... O que eles queriam fazer? Eles queriam encher a terra? Não, nós vamos ficar aqui, ninguém vai sair daqui. Esse negócio de encher a terra, nós não somos desse povo. E a intenção de Deus era que o seu nome fosse conhecido em toda a terra, para que não acontecesse o que aconteceu antes do dilúvio, das pessoas não temerem o nome do Senhor. Aqueles estavam atrás de promover a fama e a glória do nome de Deus? Não. Tornemos célebre o nosso nome. Aqui a gente vê a motivação por trás do líder, por trás da torre, e também no coração de todo o povo. E com a grande estatura da torre, conhecida hoje como Torre de Babel, Nimrod tornou-se conhecido pela tradição judaica e babilônica como príncipe dos céus. E segundo a tradição judaica e babilônica também, e muitos outros estudos aí histórico-teológicos, né, o Nimrod, que era filho de Cuxi, ele acabou se casando com uma senhora chamada Semiramis. Esse argumento está em praticamente todos os escritos antigos sobre a religião babilônica, sobre a nação babilônica, sobre os princípios do governo, da religião e da história desse povo. O problema é que ele casa-se com essa mulher e ele se intitula como Deus Sol. E, enfim, a Semiramis, segundo algumas pessoas, era a mãe dele. E aí a tradição babilônica, e também os judeus meio que divergem sobre esse ponto, se ela seria mesmo a mãe dele com quem ele se casou, e eles nunca tiveram filhos, e eles nunca tiveram contato, porque era mãe e filho, não é? Mas ele se tornou o príncipe dos céus, e ela tomou para si a princesa da lua, ou a deusa lua, como uma espécie de incorporação ou encarnações das divindades vistas e cridas no céu. O ponto é que depois de um tempo, por causa dessa loucura, segundo a tradição babilônica e a tradição judaica, por que eu estou repetindo isso toda hora? Para você lembrar que isso não está na Bíblia, tá? Isso não é inspirado por Deus. Isso é uma tradição de um povo, e com base nessa tradição, eles criaram uma religião, e essa religião destruiu o povo de Israel, e essa religião, Jesus Cristo disse que é a mãe de todas as falsas. Então vamos entender essa mentira toda, para a gente ver onde é que a verdade entra para destruí-la no Pentateuco. O Pentateuco é a verdade que destrói a mentira. Qual mentira? É importante que nós a conheçamos se queremos estudar o Pentateuco, não é?
Bem, é interessante que essa mulher Semíramis, aqui é um registro de uma pintura dela, não é? Ela, com a morte do seu filho / marido, e segundo a tradição, ele foi morto por seu avô chamado Sem. Lembra que o vô dele, o Sem, era irmão do Cã. Vocês estão comigo na história? É problema de família, é rolo, mas vocês tentam me acompanhar. Segundo a tradição, o tio-avô, matou o sobrinho neto, que casou com a mãe / esposa dele. E o cara morreu. E o Nimrod morreu. E todas as tradições apontam a esse tipo de morte para ele. E uma vez morto, ela, Semíramis, pouco tempo depois, fica grávida. Olha que interessante. E aí todo mundo fica nervoso, fica bravo, diz: como é que pode acontecer um negócio desse? E ela ficou grávida, o marido dela morreu. E ela disse: não, ele não morreu. Lembre-se que ele se chamava príncipe dos céus, e a torre era para que ele se colocasse mais perto de onde ele veio. Quando ele morre, então, ele volta para o seu lugar, e todas as manhãs ele renasce, ele acorda para nos aquecer, para nos iluminar, para nos proteger. Enquanto o sol nascer, Nimrod estará conosco. Ele é o Deus Sol. Se um dia o sol não vier a aparecer, então vocês poderão dizer que Nimrod morreu de fato. Eu não estou grávida de qualquer homem, como vocês estão dizendo. Eu estou grávida do Deus Sol. Eu estou grávida pelo Espírito do Deus Sol. E a criança que agora está no meu ventre foi concebida pelo poder do Espírito do Deus Sol. Sabe onde é que está isso aí? Isso também não está na Bíblia, tá? Isso está na tradição babilônica, que é de milênios antes de Jesus nascer. Aí beleza. Aí essa daqui é a mulher. Ela se torna o símbolo de grande poder e autoridade. Em todo aquele contexto babilônico, ela é chamada de a rainha da liberdade, ou uma espécie de feminista da antiguidade. Sabe esse movimento de hoje, que não aceita marido, não aceita filho, é dona do próprio corpo, então se engravidar aborta, não interessa se está intrauterina ou extrauterina, se nasceu ou não, eu tenho o direito do meu corpo, que saiu de mim eu mato ou deixo viver. Essas feminazi, não é? Essas feministas de hoje, que sobem nos púlpitos das igrejas católicas e evangélicas, arrancam a camiseta e chamam todo mundo de isso e de aquilo. Esse tipo de gente que hoje diz: nós queremos a liberdade, porque nós estamos debaixo da opressão dos homens. Essas besteiras que essas mulheres que não têm o que fazer, ficam fazendo por aí. Isso daí não é de hoje, gente. O grande símbolo na antiguidade da liberdade é a própria Semíramis. E à medida que essa religião começa a avançar mundo afora, Semíramis começa a mudar de nome. Por exemplo, essa estátua que está na Europa, ela tem no seu sopé ali, na base dela, o nome da divindade Ishtar. Ishtar, que vem de uma palavrinha persa, que está relacionado com estrela, com aquela que ilumina, de lua, uma espécie de astro, não é? Que é a ideia da rainha dos céus, lá da Semíramis do Nimrod, a mãe, esposa dele. E assim, à medida que a religião vai avançando, o nome vai mudando. Eu vou apresentar daqui a pouquinho o nome para vocês, mas sempre a ideia da mulher que tem o símbolo do poder, o símbolo da libertação, o símbolo da liberdade. Talvez você já tenha visto essa estátua, cuja original está na França, na cidade de Paris, e os franceses fizeram uma cópia, uma réplica idêntica a ela, e mandaram como presente para os americanos, que colocaram ela em Nova York, e que acabou ficando mais conhecida do que a original, que é francesa, não é? Estátua da Liberdade. Quando nós olhamos para as origens dessa estátua, principalmente nos contornos da roupa, do braço estendido, aqui não, mas na grande maioria das outras, com os seios à mostra, o que nós temos é uma evocação da história passada por trás desse ícone que está ligado com a liberdade, com a libertação, com a independência, que nasce na religião babilônica, fundamentada na independência do próprio Deus. Talvez você tenha uma réplica dessa deusa no teu bolso. Essa daqui não, mas essa daqui eu acho que você tem. Não tem? Riram porque tem. Meus irmãos, algo que é interessante também, eu falei sobre a criança que ela ficou grávida, não falei? Aliás, deixa eu voltar um pouquinho.
Tem gente, aliás, nessa nota, não sei se vocês conseguem ver, está ali embaixo, República. Tem muita gente que fala, não, isso daí é o busto da República, é a imagem da República. Não sei se você já foi ou teve oportunidade, há uns tempos atrás, eu fui pregar em Brasília, e aí um irmão lá me levou para conhecer o Supremo Tribunal Federal. E na entrada do Supremo Tribunal Federal tem algumas pequenas estatuetas, e numa delas está lá a estátua da República. E eu fui bem de perto para ver se parecia. E gente, é a água e o vinho. É o jegue e o elefante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. E aí quando nós olhamos para essa imagem, ela se parece muito mais com esta, que perpassa a história associada à liberdade, do que com aquela que supostamente é nominada, não é, no rodapé das nossas notas. Enfim, essa mulher ficou grávida e o filho nasceu, e ela colocou nele o nome de Tamuz, segundo a tradição babilônica e judaica também. E aí, assim, o nome desse, ele está na Bíblia, Tamuz está na Bíblia. O codinome dela como Rainha dos Céus também está na Bíblia. O próprio Deus Sol está na Bíblia. E curiosamente, os três aparecem juntos em várias ocasiões como fonte da adoração do próprio povo de Deus. E segundo a tradição babilônica e judaica, quando a criança nasce, e ela fala que ele é a própria encarnação do espírito do Deus Sol que a engravidou, esse filho cresce na época da sua juventude, não é? Como junior ali, adolescente, ele é atacado por um porco selvagem enquanto caçava no campo e ele morre. E segundo a tradição babilônica, da religião babilônica, a mãe dele, a sumo sacerdotisa da religião babilônica, que nasceu com ela e com o seu marido / filho que morreu pouco tempo antes. A religião babilônica nasce assim. Jesus falou que ela é a mãe de todas as falsas religiões. Essa é a falsa religião, nasceu com ela. Quando nasce o menino morre depois de um tempo sendo morto por um porco selvagem, um javali talvez. Ela une todo o povo num jejum, segundo os escritos babilônicos. Jejum que dura 40 dias. E depois desses 40 dias de jejum, no qual ela invocava o espírito do Deus Sol, junto com as outras sumos sacerdotisas, depois de 40 dias o moleque ressuscitou. E aí volta a ter com ela. E aí então, anualmente, dentro da religião babilônica, que depois foi para o Egito, foi para a Síria, foi para a Grécia, foi para Roma, eu vou passar os nomes daqui a pouquinho, a imagem permaneceu. E a imagem foi. E a imagem que se perpetuou nessa antiguidade religiosa, sempre foi a imagem dela com a criança. A associação que se fazia era da mãe, que conseguiu, por meio da sua intercessão, ressuscitar o seu filho e fazer dele alguém que agora pudesse corroborar, comprovar a veracidade dessa religião. E aí nasce o tal do mistério da mãe com a criança. E essa imagem da mãe com a criança, ela perpassa por toda a antiguidade. Talvez você lembre de alguma outra coisa, né? Mas isso daqui, gente, é de muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo. E assim nasce a trindade profana, como ela é chamada hoje em dia. Nimrod o pai, Semiramis a mãe e Tamuz o filho. E rapidamente essa religião se estendeu pelo mundo. Assim nasce a religião babilônica. Só vou fazer um breve parênteses. Por que eu estou contando toda essa história? É porque essa era a religião que influenciou os egípcios, que por sua vez influenciou os judeus, que por sua vez agora precisavam quebrar com tudo isso para crerem no único Deus que existia. Fecho parênteses. Essa religião se expande por todo o mundo. Os nomes mudam, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Semiramis e Tamuz, nessas cidades que aqui estão, recebem estes nomes que vocês estão vendo. Então, Astarote e Baal, esses eram os nomes que eles receberam na Fenícia. Semiramis, Astarote, Baal, Tamuz. Com a história da própria religião fenícia, os nomes mudaram. Os nomes mudaram? Não, as práticas mudaram. Houve um tempo em que o símbolo de Astarote e Baal não era a mãe com a criança no colo. Chegou um tempo até em que a sexualidade era tão forte como era na antiga Babilônia, e também chegou a ser na Fenícia, os cultos cheios de prostituição, com as prostitutas cultuais, não é? Nos quais, né, nesse tempo em que Astarote era o símbolo de uma vagina e Baal era o símbolo de um pênis.
E assim eles eram cultuados e adorados como a ideia máxima de religião que possa existir. E é por isso que haviam verdadeiras orgias dentro desses cultos, enfim, que eles realizavam, né, pagãos. Quando a religião chega na Síria, o nome que se recebe é Ishtar e Inaná. Quando no Egito, Ísis e Osíris, também tem o Horus, mas ele está associado com o Nimrod. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus e Cupido. Os nomes mudam, mas a religião é a mesma. Começada com Nimrod e sua mãe e esposa Semíramis. E a imagem deles, vocês estão vendo aí as estatuetazinhas? Essa do lado direito, provavelmente de vocês, a do esquerdo é um desenho, não é isso? Do direito é uma estátua mesmo. Essa estátua do lado direito, ela é uma estátua... Exatamente, ok, obrigado. Essa estátua do lado direito, ela foi exposta numa exposição de antiguidades judaicas que aconteceu lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no MASP. Isso já tem mais de 15 anos atrás. Eu fui lá, vi, fotografei algumas coisas. E essa estatuetazinha de uma mãe com uma criança no colo é uma estatueta achada numa escavação de uma casa judaica do período pós-exílico babilônico. Isso aqui é de antes de Cristo. Essa era uma das estatuetas dos ídolos caseiros. Sabe aquilo que Deus tanto falou pelos profetas? Vocês têm que destruir esses ídolos que vocês têm na casa de vocês. Meu povo me honra de lábio, mas em seu coração isso e aquilo. E o povo, vez ou outra, ia lá e jogava fora os ídolos. Isso daqui é um destes. É a mesma ideia, a mãe com a criança no colo. A imagem deles, meus irmãos, dominaram o tempo todo. Quando os egípcios dominaram, surge então Osíris, Ísis e Horus. Quando os gregos dominam, nós temos a imagem de Zeus como Nimrod, Afrodite como Semíramis e Tamuz agora é Eros. Quando os romanos dominam, Saturno é Nimrod, Vênus, Semíramis e Cupido, Tamuz. Eu gostaria de ver alguns textos com vocês na Bíblia. O primeiro deles está em Ezequiel 8, 14 a 18, nos quais estas figuras são mencionadas e apresentadas como parte da religião do povo israelita. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel 8, versos 14 a 18. Eu vou ler um pouquinho antes para vocês entenderem comigo o contexto. Eu vou ler desde o versículo 7. Deixa eu explicar para vocês. Deus aqui está dando uma visão para Ezequiel. Ezequiel profetizou na Babilônia. Jerusalém estava destruída. A cidade estava destruída. O povo estava todo no cativeiro babilônico. Ficaram lá 70 anos. E Deus levantou Ezequiel lá na Babilônia para pregar para o povo. E lá na Babilônia Deus deu tantas visões para Ezequiel. O livro de Ezequiel é maravilhoso, é fantástico. É fantástico. E essa é uma das visões. Sobre o porquê que Deus levou o povo para a Babilônia. Deus quer mostrar para Ezequiel, para que Ezequiel depois pudesse profetizar o povo, lembrando o povo. É por isso que vocês estão aqui. Vamos ver? Desde o verso 7. Ele me levou, aliás, um pouco antes para entender melhor. Verso 5. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Eu levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede e em todo o redor. Você está entendendo o que está acontecendo no texto? Ezequiel está tendo uma visão. Ele viu uma abominação na entrada, a imagem dos ciúmes, que ele não fala o que é. Depois ele vê uma parede no qual estão uma espécie de escritórios e câmaras secretas, casas nas quais os anciãos de Israel estavam adorando deuses que estavam pintados nas paredes.
Era isso que ele vê. Agora verso 11. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incensário. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornará a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Irmãos, o que pode ser pior do que isso? Uma imagem de ciúmes na entrada do templo, as casas deles cheias de pinturas de ídolos, e Deus disse: isso tudo é abominação, mas vocês vão ver coisas piores ainda. Você vai ver coisas piores. E Deus segue, verso 14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Por que elas estavam chorando a Tamuz? Porque na prática religiosa babilônica se observava uma vez por ano, após 40 dias de jejum, durante esses períodos de jejum, períodos de lamento, de choro. Ao final desse período de choro por Tamuz, nos quais elas celebravam, especialmente as mulheres, por causa da figura feminina de Semíramis dentro da religião babilônica, que influenciou aqui provavelmente a religião fenícia e Afrodite e Baal, que tanto influenciou os judeus nesse período também. As mulheres estavam associadas com esse período de jejum e choro, ao final do qual elas celebravam a ressurreição de Tamuz. Esse era o período. Vamos continuar, verso 15: disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, e com o rosto para o oriente. Olha para mim agora. Imagina que a gente está aqui em Jerusalém, imagina que a gente está no templo, imagina que a gente dá as costas para o templo, e a gente coloca a nossa face voltada para o oriente. Se você está em Jerusalém, nesse ponto, se você se volta para o oriente, você tem o que geograficamente? A Babilônia. Até hoje, a Babilônia ficava mais ou menos onde hoje fica o Iraque, especialmente onde hoje mais ou menos fica Bagdá. Imagina aquela região como sede da grande Babilônia da antiguidade. Vamos continuar, já terminando esse texto. Com o rosto para o oriente, e adoravam o sol, virados para o oriente. Eles adoravam o Deus Sol, enquanto suas mulheres estavam adorando Tamuz. Não é interessante isso? Eles estavam voltados para a Babilônia, adorando o Deus Sol, que na tradição da religião babilônica está associado com Nimrod, enquanto suas mulheres estão adorando aqueles que na tradição babilônica está associado com uma espécie de filho / irmão de Nimrod, porque foi filho da sua mãe / esposa, não é? E o texto termina dizendo: vês isto, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Meus irmãos, um outro texto é Jeremias 44. Vá comigo para lá, porque aqui não é mencionada a Semíramis. Aqui é mencionado o filho e o pai dentro dessa religião babilônica, mas não a mãe. Em Jeremias 44 ela é apresentada, e justamente com o nome que na tradição babilônica e egípcia ela recebe. E lembra que Jeremias nesse contexto estava justamente no Egito, porque no capítulo 44 de Jeremias, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída, Jeremias já havia escrito Lamentações, e ele já havia sido sequestrado e levado para o Egito, onde ele morreu no final de sua vida, sequestrado, com aquele grupo que fugiu do império de Nabucodonosor e conseguiu escapar do cativeiro babilônico, e acabou morrendo lá. E lá no Egito, Jeremias pregou para eles se arrependerem. E vamos ver o que aconteceu. Jeremias 44, a partir do verso 14.
maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Lembra que Deus disse que depois de 70 anos o povo voltaria do cativeiro babilônico, mas não esses daqui que fugiram. Verso 15, então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão de mulheres, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patrós, diz até a cidade onde eles estavam morando, dizendo, aqui são as mulheres dizendo, e lembra do papel das mulheres na religião babilônica, e lembra da ideia de liberdade, de libertação, de domínio, de mandatárias, não é? De quebrar tudo aquilo que um dia foi a orientação do Senhor. Vejam aí, elas responderam o seguinte, verso 16, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Ela entrega a todo mundo. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. E fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Jeremias falou com os homens, mas são elas que respondem, porque os bananas provavelmente deviam estar, daquele jeito. E elas respondem, dizendo, a gente não vai te ouvir. Imagina, pastores, não é? A gente prega, levanta o grupo das mulheres, pastor, a gente tem uma palavra para te dar. Tudo isso que o senhor pregou, a gente não vai ouvir nada, não vai obedecer nada. Porque desde o dia que a gente começou a ouvir o que você fala, o que você prega, tudo deu errado na nossa vida. Enquanto nós adorávamos aquela que é a mãe da religião babilônica, dentro da cultura e história babilônica, dentro da própria revelação bíblica, não tínhamos falta de nada, prosperávamos. Enquanto queimávamos libações e entregávamos ofertas dentro dessa prática religiosa errada, que nasce como Semíramis e Tamuz e se disfarça como Star e Naná, como Ísis e Osíris, como Vênus e Cupido, como Astarote e Baal. E muitas vezes nós vemos essas divindades se misturando com o próprio povo. E é interessante que tudo isso, toda essa religião babilônica, que infesta o povo no período pré-babilônico, que infesta o povo no período babilônico, a gente vê aqui Ezequiel pregando sobre isso, que infesta o povo no período pós-babilônico, a gente leu alguns talmudes, inclusive um relato histórico do período dos apóstolos. Tudo isso nasce com um homem lá em Gênesis, o início do Pentateuco, chamado Nimrod. John MacArthur escreveu o seguinte em um de seus comentários sobre esse texto. Palavras do John MacArthur: as religiões de mistério assumiram muitas formas diferentes, retrocedendo milhares de anos. Diversos ensinos e superstições que essas religiões propagavam eram comuns a cada uma de suas ramificações. Evidentemente, todas elas estavam interligadas por doutrinas comuns, e a evidência aponta a mesma origem: Babilônia. Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões de mistério da Babilônia, pois todos esses falsos sistemas religiosos começaram na Torre de Babel, que é a primeira representação da religião falsa, sofisticada e organizada, que ele cita Gênesis 11, de 1 a 9. Nimrod, neto de Cã e bisneto de Noé, foi o patriarca apóstata que organizou e dirigiu a construção da torre. Todas as falsas religiões subsequentes provêm da religião de Babel. A heresia babilônica permanece viva até hoje. O que nós vemos, pessoal, é uma pena que vocês não estão vendo aí. Eu acho que eu vou dar uma parada por aqui e depois eu recomeço depois do intervalo. Pode ser, pastor?
e assim dá tempo da gente ver o que está dando esse probleminha que toda hora apaga. O meu ponto com vocês, então, para concluir a minha primeira palavra, é mostrar o porquê que o povo de Israel se desviou tanto e se encheu tanto de idolatrias, a ponto do Senhor ter que dar a eles um livro para quebrar essa mente cheia de idolatrias. O Pentateuco, em si, tem como uma das suas principais finalidades quebrar toda essa grossa casca de idolatria e de religiosidade que se formou ao longo dos 400 anos no Egito e de outros tantos anos perdidos por aí. Logo após, então, nós continuamos ainda falando sobre esse ponto.